Olha só esse assunto. Donos de cachorros e ONGs de defesa dos animais realizaram hoje, domingo, protestos simultâneos em memória do Golden Joca, o cão Joca, que morreu na última segunda-feira após ser enviado por engano pela empresa aérea Gol para um destino diferente daquele que estava contratado pelo seu tutor. Os atos aconteceram no Aeroporto Internacional de Guarulhos, onde a morte foi registrada, e no Aeroporto de Congonhas, também aqui em São Paulo. No ato de Guarulhos, as ONGs e donos de animais levaram seus pets para protestar contra a falta de segurança nos voos no Brasil para o transporte de animais. As entidades pedem que as autoridades brasileiras modifiquem as regras de transporte de bichos de estimação no país e punam severamente as empresas que violarem essas leis de proteção dos animais. A família do engenheiro João Fantasini Júnior, tutor do cão Joca, esteve no ato e agradeceu o carinho das pessoas com a dor dele. Para quem nos acompanha por imagens, viu aí cenas destes protestos, dessas manifestações nos aeroportos de Guarulhos, Internacional de Guarulhos e também de Congonhas, aqui em São Paulo. Um caso muito triste, né, Cássio? Você viu que o cara contratou ali um transporte do animal, um Golden, um animal já de maior porte, né? Não é cão pequeno, é cão grande, e foi colocado no porão do avião. O destino seria Sinop. Inclusive, ele tinha um atestado do médico veterinário para viajar por 2 horas, mas o cara entrou no avião, sim, chegou em Sinop, cadê o cachorro? Não estava. O cachorro foi enviado por engano para Fortaleza. Viajou 7 horas. Chegou lá em Fortaleza, em vez da companhia dar o devido atendimento médico veterinário para saber se estava tudo em paz, ali já diante de um erro, não, só mandou de volta. Além do calor, Fortaleza. Além do calor de Fortaleza, tem isso. Ou seja, para além das 2 horas já autorizadas pelo médico veterinário, quando o dono do cão, que voltou de Sinop para encontrar o cão, já encontrou morto, Acácio. Há toda uma complexidade nisso, né? Primeiro, a questão dos pets, inegavelmente, de uns anos para cá, os pets adquiriram um valor sentimental que eles não tinham até então. Se a gente for olhar para o mote da campanha, e essa campanha não foi só presencial, ela tomou as redes sociais nos últimos dias, ela demonstra esse valor sentimental que todos nós temos com os nossos pets. Em segundo lugar, as companhias aéreas, e não é de hoje, não tem tido capacidade muitas vezes de acertar o destino das malas. Isso ganha mais complexidade quando a gente fala de um pet, quando a gente fala de um animal. Então, apesar de toda a tragédia e apesar de toda a responsabilidade que deve acontecer no caso, eu acho que é uma oportunidade para as companhias aéreas repensarem a sua logística em relação aos pets e a sua logística em relação às malas, inclusive, porque isso causa um transtorno tremendo a todas as pessoas. Eu vou além, viu, Cássio? Porque eu acompanho a situação, já tive problema com essa companhia, inclusive falei do caso aqui na Jovem Pan, agradeço sempre o espaço, e eles precisam melhorar o atendimento com os seres humanos, além dos pets. Essa é a minha opinião. Esse caso que aconteceu só demonstra... A gente fica falando dos animais, mas eles não têm capacidade, muitas vezes, de atender as pessoas com deficiência. Exato, é isso que eu digo. Dificuldade de locomoção, uma série de coisas. Sem dúvida nenhuma, o caso é super triste e você bem falou, né? Agora tem mais apego ao pet, mas também se tornou um bem jurídico tutelado, né? Inclusive crime de maus tratos, incluindo animais domésticos. Então precisa até apurar eventual crime aqui por ter deixado esse pet tantas horas aguardando no sol, pelo menos o que a imprensa deu, aguardando o retorno para sua origem, e é absurdo. Só demonstra e esclarece o tratamento dado muitas vezes o despacho de animais, o despacho de mala e também o tratamento do ser humano. Eu tive um problema muito grave, entrei em contato com a empresa, muita coisa não mudou, então não é esta, são várias outras. Às vezes você não consegue nem o contato. Que opera aqui no Brasil. Né? Você fica tentando conversar e ninguém fala com você, fala com o robô, fala com o atendente que manda para o outro atendente que... Enfim, você não consegue nem resposta muitas vezes, né, Durso? O que a gente pode tirar de lição dessa história, muita coisa no Brasil muda depois de um caso que se torna emblemático, até apelida a lei muitas vezes, né? Quem sabe com essa história do pet, mudam-se as coisas relacionadas ao respeito ao animal, mas também ao ser humano, porque a meu
meu ver, tem muita companhia aérea no Brasil errando e muito com o atendimento ao consumidor, e nesse caso é mais triste ainda porque houve a morte do animal, tem que apor eventualmente até crime. E vai ter uma investigação aí, né, Raquel? Quando a gente fala em morte de animal, realmente é uma sanção, uma normativa penal nova, justamente pelo apego que as pessoas hoje têm pelos pets. A gente está numa sociedade em que existe o individualismo, a demora para a constituição de família. Claro que o pet ele se torna ali membro da família. Mas o que chama atenção é como tudo é tratado com descaso. Se não houvesse essa comoção popular, eu não acredito que haveria uma reformulação nas normas, tanto da ANAC como das empresas aéreas para o cumprimento de suas obrigações. E ali eu não vi somente ONGs, eu vi também parlamentares da base da defesa do animal. E aqui eu quero mandar um grande abraço para o meu amigo, deputado Bruno Lima, da minha academia de polícia, e hoje um grande parlamentar nessa causa, na defesa do animal, e que é necessário. Muitas vezes as pessoas minimizam certo tipo de nicho de defesa. Não é porque existe grupos de defesa que nós estamos minimizando outras atuações e outras áreas. Então é necessário sim a indignação, o protesto e exigir que a lei seja cumprida. Eu quero mandar um abraço para um outro amigo seu, que é o delegado Gustavo Mesquita, porque ele é delegado lá em Guarulhos, onde aconteceu ali a morte, né, do cão, pelo menos onde se verificou a morte do cão. Ele também teve uma atuação bem de perto aí nesse caso, amparando a família e tal. Tem esse detalhe aí também. Você queria falar, Wilson Pedroso? Eu acho que tem que. Eu acho que falaram bastante aqui, mas eu volto a reforçar. Muitas vezes as companhias nos tratam como tratam os animais, né? Principalmente as pessoas. Quantas vezes a gente não discute aqui, principalmente as pessoas com deficiência, sabe? A gente é no respeito ao atraso, no respeito à mala. Isso é mais fácil para se resolver. Mas quando não trata um deficiente como prioridade, como ele deve ter sido tratado, fico imaginando os animais, né? Porque os deficientes são seres humanos, com vários direitos adquiridos, com vários procedimentos já implantados em diversos setores, e eles não têm a capacidade de atender um deficiente de forma adequada. Imagino os animais. Tem que acontecer situações como esta para eles mudarem seus procedimentos, que vai mudar, vai melhorar, mas vai resolver? Não vai. Não vai. Eu posso fazer uma pergunta para o Dr. Durso? Claro. Em relação a isso, porque eu sei que você também é especialista em defesa, em Código de Defesa do Consumidor. Uma medida imediata para quem está nos assistindo, desculpa eu falar porque realmente não é a minha área, mas o Código de Defesa do Consumidor, uma área contratual. O que o passageiro ali ele pode fazer de imediato para o cumprimento de obrigação dessa companhia aérea? Eu, quando tive o caso, a pergunta é sobre o animal ou sobre qualquer outra situação equivocada das companhias aéreas? Eu, quando tive o meu caso, até vou dar de exemplo mais rapidamente. Contextualiza o seu caso. O meu caso foi uma situação relacionada ao embarque, problemático, e o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi pegar meu celular e começar a filmar, que muito bem fez a família desse pet, também filmou todo o procedimento, porque muitas vezes se isso vai à imprensa, sem as imagens, é bem provável que algumas empresas aéreas soltem uma nota que vão até contradizer a versão dada pela família. Que bom que nós temos a opção da tecnologia para filmar. E eu comecei a filmar e imediatamente. Sabe qual foi a reação das 3 funcionárias que me atendiam com um crachá representando a empresa? Eu não permito a filmagem. Aí eu falei, mas eu irei fazer. Inclusive, eu postei nas minhas redes sociais recomendando que todo mundo faça, porque eu falei, eu não estou filmando vocês como pessoa física, eu estou filmando um ilícito, inclusive previsto no Código de Defesa do Consumidor, e vou fazer prova como consumidor que sou. Vou filmar sim. E bati o pé, mas fui constrangido a não fazê-lo. Então, acho que a primeira orientação, doutora Raquel, é você fazer esse tipo de prova com o que você sempre tem no bolso, que é o celular, comprovando ali uma má prestação de serviço de consumo, ou o que a gente passa todos os dias seria esse descaso com o consumidor. E aí você pode, sem dúvida nenhuma, procurar os órgãos de defesa do consumidor, Ministério Público, fazer as denúncias nas redes sociais, se assim desejar. Tem tantas outras opções, inclusive em sites de reclamação.
e eventualmente procurar a justiça. A empresária desse caso aí já se manifestou dizendo que suspendeu a atividade de transporte de animais. É claro que suspendeu. Acredito que esse caso foi só um exemplo que veio e viralizou de tantos outros que acontece, até porque, no meu caso específico, depois de toda a bagunça que eu tive, se eu cheguei no meu destino e minha mala ainda estava com a etiqueta errada. Então, se ela tivesse extraviada, eu não encontraria a minha mala. Se eles vão etiquetar a minha mala errada, sem dúvida nenhuma, o animal pode ser etiquetado da mesma forma. Mas vocês sabem que eu vi um comentário do Lito, do canal Aviões e Música, né? Que é um dos maiores influencers de aviação e tal do Brasil. E ele recomenda mesmo que, se você pode levar o seu animal de carro pelo solo, vai pelo chão, porque não é tão indicado que se transporte o animal no porão de um avião. E ele cita alguns porquês lá que isso por questões de saúde ou por questões... Ele deu um exemplo interessante. Por exemplo, aquele caso do avião que colidiu, quando você estava no Japão, inclusive, o Wilson. O Wilson foi pro Japão, levou uma tempestade. Você falou que era você falou que o País do Sol era um lugar tranquilo. Eu não achei esse lugar tranquilo, não. Ele chegou lá, terremoto e tal, e inclusive naquela semana teve um acidente de avião lá no aeroporto, em um dos aeroportos do Japão, em que a população, os cidadãos ali, os passageiros, eles tiveram a saída de emergência, desceram por um escorregador que se forma ali a partir da saída de emergência, e todos foram salvos, não morreu ninguém. Mas os animais que estavam no porão morreram todos, porque não tem saída de emergência para animal dentro do porão, entendeu? Até não tem como. É tratado como uma carga. Exato, é tratado como coisa, ele é transportado como uma mala, assim como se extravia todo dia a mala, se extraviou um animal que morreu, no caso do Joca, por exemplo. Então, assim, se você tem condições, leve pelo chão, leve de carro. Alguma exceção que vai na cabine, né? São os de pequeno porte, né? Pequeno porte ou quando vai junto com guia, né? No caso com guia. Quem sabe, nesse caso, a gente abra uma discussão. Mas tem alguns casos eu tenho pequeno porte, eu nunca usei, mas eu já fui atrás. Mas você tem que reservar, porque não é todo mundo que pode levar. Tem uma quantidade certa, sei lá, se são 2 ou 3 por voo, não sei o porquê. Mas tem uma quantidade, não é ao bel prazer. Todo mundo que tem cachorro pode levar, sendo mesmo. E já há casos recentes, a pessoa que tem algum tipo de fobia, crise de ansiedade, que também pode carregar o seu animal, mas as companhias aéreas exigem tantas coisas que as pessoas só têm conseguido através de decisão judicial. Acaba desestimulando também, né? Esse tanto de barreira, burocracia, né, Gui?